Às vezes quando a gente é jovem, a gente acaba sendo distraído e acaba sendo atraído por outras coisas que aparentemente parecem que vão nos dar mais alegria, né? Sim. Como você, Jay, tão jovem, conseguiu detectar qual era o plano de Deus para a sua vida? Você veio de uma família cristã? Sim. Você teve essa base, esse alicerce? Graças a Deus, eu nasci num berço cristão, eu fui muito abençoada, muitas pessoas não têm esse privilégio, mas assim, as pessoas têm a ilusão de que quando você nasce na igreja, já viveu, você já tá com Jesus, e acabou. Mas na verdade não é assim. Eu vivi um relacionamento com Jesus e que a gente era bem parceiro, eu brincava assim, a gente era parceiro, mas ele era como meu avô. Ele era pai do meu pai. Mas quando eu comecei a viver um relacionamento com Deus, quando eu comecei a realmente buscá-lo de forma direta, ele se tornou meu pai e eu não precisei mais de um mediador. Meu pai, a minha mãe, as pessoas da igreja, o meu pastor, sempre me ajudaram e continuam ajudando, mas não são mais o mediador entre o meu relacionamento com Deus. E esse foi o ponto-chave, foi o divisor de águas que transformou a minha vida e eu comecei a entender quem Jesus era em mim, quem eu podia ser junto com ele. E de verdade, esse é o meu conselho para todos os jovens que nasceram na igreja ou até aqueles que não nasceram. Não viver uma vida baseada no que o seu pastor vive, ou no que o influenciador vive, ou no que a Karina do podcast vive, porque é muito bom a gente se inspirar nessas pessoas, mas nós precisamos viver a vontade perfeita de Deus para a nossa vida de forma individual. Mas quando que você percebeu que você tinha que buscar mais, de uma forma diferente? Porque muitas vezes a gente está lá e não tem essa percepção, a gente acha que já tem, aquele é o máximo que Deus tem para nossas vidas. Então, só quando a gente sente falta de alguma coisa, que talvez a gente busque por nós mesmas. Né? Quando foi esse momento para você? Na minha adolescência, eu sempre servi na igreja, eu servia muito na igreja. Eu já contava historinha para as crianças, eu fazia parte da mídia. Mas quando eu saía da igreja, eu vivia uma dupla personalidade. Na escola, para tentar ser aceita, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu tive aquele período de xingar, de tentar ser parecida com as meninas. Eu queria ser aceita pelas pessoas. Mas eu sentia um vazio tão grande em relação a isso. E eu me sentia bem na igreja, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não estava sendo eu mesma em lugar nenhum. Até que, um dia, eu decidi que eu ia começar a estudar a Bíblia por mim mesma. Eu ia começar a escutar a Deus através dos meus próprios ouvidos. E eu desafiei a Deus. Eu falei assim, Deus, eu escuto muito falar sobre você, eu até falo muito sobre você e eu acho que eu já te conheço. E pelo que eu te conheço, você é muito legal. Mas eu vejo que tem pessoas muito mais felizes andando contigo. E eu quero ter essa felicidade também. Então, se você realmente é tudo isso, eu quero que você se mostre pra mim. E ele se mostrou presente. Através da leitura da Bíblia, eu fui conhecendo ainda mais o Senhor. Eu me apaixonei pela palavra de Deus. A porta que me fez conhecer a Cristo foi a palavra dele. Eu comecei a ler a Bíblia como se fosse... Sabe quando você senta pra ler um livro de entretenimento? Eu sentei, eu comecei a ler a Bíblia e parecia que eu tava vivendo as histórias. Eu entrava na Bíblia, eu sentia que eu tava ali naquele lugar, vivendo aquela história, caminhando junto com Enoque e Deus. E eu me sentia no Jardim do Éden. E eu fui pra Atos e eu tava ali no Pentecostes. E, de verdade, daquele momento eu senti que eu poderia ser parte de algo muito maior. Mas você passou a ter uma técnica, por exemplo, para começar a ler a Bíblia, que muitos às vezes têm essa intenção, mas começam a ler e não entendem. Sim. Você orava antes, você pediu um discernimento diferenciado, você persistiu, no começo você já entendeu de cara, como que foi? Não, assim, a Bíblia, dependendo do livro que você começa, tem livros que você fica assim, oi? O que você queria dizer? Você não entende nada. Então, eu comecei pelos evangelhos, que foi mais tranquilo. Os evangelhos dá pra você entender. Mas essa oração que eu fiz de desafio com Deus foi o ponto-chave. Eu falei, Deus, eu quero te entender e eu preciso que você se revele. Por favor, se revela através do seu Espírito. E essa é a oração mais perigosa e mais incrível que você pode fazer. Porque quando ele se revela, ele se revela. E ele pode se revelar através dos evangelhos ou até através do livro de Levítico, que muitas pessoas não conseguem entender nada. Algo muito legal que o Senhor falou muito comigo foi quando Deus, ele falou comigo através da genealogia de Adão. Eu sei uma musiquinha que são os nomes da genealogia de Adão. Adão, 7 anos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. E eu sempre fiquei assim, legal, os nomes da genealogia de Adão. Não serve pra nada. Na minha adolescência eu pensava desse jeito. E um dia eu abri esse texto bíblico e Deus falou assim, abre o Google e começa a pesquisar nome por nome.
Por que isso? Eu fui pesquisando nome por nome. Adão, o que significa Adão? O que é que significa Sete? Fui pesquisando. No final, eu anotei todos os significados. E era uma frase que apontava para Cristo. Eu não me lembro exatamente a frase agora, mas o nome de Adão era homem, e aí tinham vários nomes, e todos os significados desses nomes apontavam para um homem que viria ensinando sabedoria e trazendo salvação para aqueles que antes estavam em perdição. E esse foi o ponto-chave onde Deus falou comigo. Eu consigo falar através de uma genealogia. E por isso você precisa estudar a minha Bíblia com o seu coração voltado para isso, voltado para a palavra de Deus. Essa foi a técnica, foi ouvir o que o Senhor tinha para fazer e não só me limitar àquilo que estava na minha frente. Eu buscava todas as linguagens bíblicas, eu abria NVI, abria Mensagem, abria King James e também usava de algo que os jovens usam para tanta coisa hoje, por que não para estudar a Bíblia também? O nosso amigo Google. Você pode usar o Google, pode dar uma bugada para entender o que aquela palavra está dizendo. É muito legal você pegar coisas externas também e trazer para o seu devocional. Sim. Você separava um tempo específico para o teu dia? Você fez um plano de leitura? Olha, agora eu vou me aprofundar e em 3 meses eu quero ler todos os evangelhos, depois eu vou até o final de um ano. Como foi o seu plano? Ou você foi indo aos poucos? No começo eu fui indo aos poucos, não tinha um plano. Mas quando eu fui me apaixonando pela palavra de Deus, eu fui cada vez mais mergulhando naquilo. E quando eu fui ver, eu já estava lendo assim um livro por semana. Para um adolescente é muito. Estava lendo um livro da Bíblia por semana. E esse ano agora, em 2024, eu comecei uma Bíblia devocional. Esqueci o nome da Bíblia, mas todos os dias ela tem a data e todos os dias ela tem 4 capítulos diferentes. Agora eu tô lendo Gênesis, Esdras, Atos e Mateus. São esses 4 agora em janeiro. E é bem legal, é bem interessante. Cada ano eu mudo a minha metodologia de estudo. E o mais importante é você não deixar de ler a palavra do Senhor. Se você estiver em contato e conexão com a palavra do Senhor, você vai estar em conexão com a palavra viva, que é o próprio Cristo. Sim. Essa é a parte mais importante. Jay, nesse primeiro momento assim de descoberta, né, quais foram as revelações que você foi tendo acerca de você mesma, acerca da palavra, acerca daquilo que você achava e que te confrontou? Porque eu confesso que eu fiquei muito chocada quando eu passei a ler a Bíblia. Eu achava que eu conhecia Deus, eu achava que eu era filha de Deus já. Então, para mim foi muito chocante e por isso a minha pressa em querer compreender mais. Falei, gente, todas as minhas crenças estavam completamente erradas. Eu quero comer isso aqui agora para eu parar de errar na minha vida e viver achando que eu estava certa, né? Como foi com você? Você mais achou erros naquilo que você cria ou mais aquilo entrou em concordância? Falei, que bom que eu já aprendi isso. Tem uma frase muito legal que diz assim, eu fui ler a Bíblia e encontrei muitos erros, todos em mim. Eu amo essa frase porque parecia eu. Cada vez que eu lia mais a Bíblia, mais eu percebia o quanto eu era pequena, o quanto eu precisava de Cristo e o quanto eu precisava mudar. Eu observei em mim um egoísmo terrível. Eu observei em mim uma vontade de ter atenção. Eu observei em mim tantas coisas. E o Senhor foi mudando o meu coração, primeiro mostrando quais eram os meus erros. E eu tentava mudar e eu não conseguia. E aí que veio a revelação do Senhor. Quanto mais você tentar mudar pela sua própria força, nada vai mudar, nada vai acontecer. Porque você tem a sabedoria, você tem o entendimento, você já entendeu que você tem errado nisso. Mas não adianta nada você só ter o entendimento e não ter do meu espírito. Porque sem o espírito, você não vai para lugar nenhum. Sim. E nesse período, lendo a Bíblia, buscando a teoria, foi aí que eu recebi o prático, que foi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo no meu quarto, foi um lugar de encontro, se tornou o nosso ponto de encontro todos os dias. E foi um momento de mudança completa. A gente continua em processo. Sim. Eu e o Senhor, a gente continua andando, Ele continua, filha, você tá tropeçando aqui, levanta aqui de novo. E é um processo diário. E é por isso que eu acho tão lindo andar com o Senhor. Porque você sempre está em processo de mudança, em processo de santificação, enxergando em si coisas para mudar e para melhorar. Para que Ele cresça em você.